Ele disse que não contasse para ninguém, que seria nosso segredo. Disse que ia me matar se eu abrisse a boca. E eu, com apenas 12 anos, acreditei naquele monstro. O sangue nas minhas pernas foi só o começo do pesadelo. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Clotilde, mas todo mundo me chama de Vó Tide. Tenho 79 anos, nasci e cresci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e hoje vou contar uma história que guardei por quase 67 anos. Uma história que muitos da minha família nem sabem direito, porque a vergonha e o medo me calaram por tanto tempo. Se você está assistindo esse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Essa velha aqui agradece de coração. Me conta lá nos comentários de que parte do Brasil você está me assistindo. Às vezes fico imaginando como minhas palavras chegam em lugares que nunca pisei na vida, e isso me dá uma alegria que nem sei explicar. Também comenta alguma coisa que você gosta de fazer. Estou à procura de novas atividades de lazer para me divertir no meu tempo livre. Estou ansiosa para ler todos os comentários. Vamos começar pelo início, quando eu ainda era a princesinha da casa, antes da escuridão entrar pela porta da frente disfarçada de família. Nasci em 1946, logo depois da Segunda Guerra. Presidente Prudente era uma cidade bem diferente do que é hoje. A gente morava numa casa grande perto do centro, com um quintal imenso onde eu brincava com minhas bonecas de pano. Meu pai, Alcides, trabalhava nos escritórios da Estrada de Ferro, um homem respeitado que sempre chegava em casa com o terno impecável, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Mamãe, a dona Isaura, era professora primária, daquelas que sabia de cor os nomes de todos os alunos. Era uma mulher elegante, sempre de vestido bem passado e cabelo arrumado, mesmo dentro de casa. Ela dizia que mulher direita sempre deve estar apresentável, porque nunca se sabe quem vai bater na porta. Éramos uma família de classe média numa época em que isso significava ter privilégios que a maioria não tinha. Tínhamos uma empregada, a Sebastiana, que dormia em casa e cuidava de tudo enquanto meus pais trabalhavam. Ela era como uma segunda mãe para mim. Me ensinava histórias de assombração que me faziam tremer de medo e rir ao mesmo tempo. Eu era filha única, o centro das atenções. Papai e mamãe tentaram ter mais filhos, mas depois de 2 abortos, os médicos disseram que era perigoso para a mamãe tentar de novo. Então, todas as esperanças, sonhos e ambições deles foram depositados em mim. E confesso que eu aproveitava essa posição. Era mimada, sim, não vou negar. Ganhava as melhores bonecas, os vestidos mais bonitos e tinha aulas de piano com a professora italiana que morava perto da igreja. Clotilde vai ser uma moça prendada, mamãe dizia para as vizinhas que vinham tomar café em casa nas tardes de sábado. Sabe costurar, bordar e já toca 3 músicas inteiras no piano. As manhãs na escolinha eram fáceis para mim. Ser filha da professora mais respeitada da cidade tinha suas vantagens. As outras professoras sempre me elogiavam, mesmo quando eu não merecia. Às tardes, depois da lição de casa, eu podia brincar no quintal ou na calçada com as outras crianças da rua. A gente pulava amarelinha, jogava peão, brincava de esconde-esconde até o sol começar a se pôr. Os domingos eram especiais. Acordávamos cedo para ir à missa na igreja matriz de São Sebastião. Mamãe me vestia com meu melhor vestido, colocava fitas no meu cabelo e me fazia prometer que ficaria quietinha durante a celebração. Depois da missa, íamos almoçar na casa da minha avó materna, Vó Aparecida, que morava a algumas quadras da igreja. O almoço de domingo era uma festa. Vários tios, tias e primos se reuniam em volta da mesa grande de madeira que ficava no quintal, debaixo da mangueira. Vó Aparecida fazia macarronada com molho de galinha caipira que demorava 2 dias para ficar pronto. O cheiro daquela comida é uma das memórias mais vivas que tenho da minha infância feliz. Vovô Benedito, marido da vó Aparecida, era um homem calado, mas carinhoso. Trabalhava na roça desde menino e, mesmo aposentado, ainda mantinha uma horta impecável no fundo do quintal. Era dele que eu ganhava as melhores frutas, mangas, jabuticabas, goiabas, colhidas na hora, ainda mornas do sol. Minha avó paterna, Vó Olinda, era viúva desde que eu era bebê. Morava sozinha numa casinha pequena do outro lado da cidade.
A visitávamos uma vez por mês, sempre levando mantimentos e remédios. Era uma senhora de poucas palavras, sempre vestida de preto, mas que sorria com os olhos quando me via chegar. Foi em 1957, eu tinha 11 anos, quando as coisas começaram a mudar. Vó Aparecida, aquela que fazia a melhor macarronada do mundo, começou a sentir dores fortes. No começo, todos achavam que era apenas a idade. Ela já tinha 67 anos naquela época. Mas as dores não passavam, e ela foi ficando cada vez mais magra, mais fraca. É um tumor, ouvi papai dizendo baixinho para a mamãe uma noite, quando achavam que eu estava dormindo. O médico disse que já se espalhou pelo corpo todo. Não entendi direito o que aquilo significava, mas sabia que era algo grave pelo modo como mamãe começou a chorar, abafando os soluços com as mãos para que eu não ouvisse. Vó Aparecida durou apenas 3 meses depois do diagnóstico. Vi minha mãe, sempre tão forte e controlada, desmoronar aos poucos. Ela começou a faltar no trabalho para cuidar da mãe doente. Passava dias e noites ao lado da cama, dando remédio, trocando lençóis, rezando. Lembro do dia em que minha avó partiu. Era um domingo, ironicamente. Não houve macarronada, não houve risadas no quintal. Apenas silêncio e o som do choro contido dos adultos. Eu fiquei sentada no degrau da varanda, sem entender direito por que todo mundo estava tão triste, mas sentindo o peso daquela ausência que nunca mais seria preenchida. O enterro foi no dia seguinte. A cidade inteira parecia estar no cemitério. Vó Aparecida era conhecida e amada por muitos. Mamãe estava devastada, apoiada no braço do meu pai, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento. Foi nesse dia que vi meu avô Benedito, viúvo aos 70 anos, chorar pela primeira vez. Não um choro escandaloso, mas lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto enrugado enquanto ele olhava fixamente para o caixão sendo baixado na terra. Nas semanas seguintes, a vida tentou voltar ao normal, mas havia uma sombra na nossa casa. Mamãe estava diferente, distante. Tentava sorrir para mim, mas eu percebia que não era o mesmo sorriso de antes. Papai fazia o possível para manter tudo funcionando. Me levava e buscava na escola, ajudava a Sebastiana com algumas tarefas da casa, tentava animar mamãe com pequenos presentes. Foi aí que meu avô Benedito começou a aparecer mais em casa. No começo, vinha apenas para o almoço de domingo, que agora era na nossa casa. Depois, começou a aparecer durante a semana também. Teu avô tá muito sozinho naquela casa, explicou papai. Tua mãe é a única filha que mora na cidade. Os tios todos estão longe. É nossa responsabilidade cuidar dele agora. Eu gostava do vovô. Ele sempre trazia balas de hortelã no bolso e me contava histórias de quando era menino na roça. Histórias de onças que apareciam na plantação, de pescarias no rio, de festas de São João, onde conheceu minha avó. Eram histórias simples, mas que me faziam viajar para um tempo que eu nunca conheci. Um dia, uns 2 meses depois do enterro da vovó, meu pai chegou em casa com uma expressão séria. Chamou mamãe e os dois ficaram conversando em voz baixa na cozinha por um bom tempo. Eu tentei ouvir, mas Sebastiana me mandou para o quarto fazer a lição. No jantar daquela noite, papai fez o anúncio. Clotilde, seu avô vai vir morar com a gente. Ele não pode mais ficar sozinho naquela casa. É muito grande para ele cuidar e ele anda esquecendo das coisas. Ontem deixou o fogão ligado e podia ter causado um incêndio. Mamãe concordou com a cabeça, embora seus olhos parecessem preocupados. Vamos arrumar o quartinho dos fundos para ele. Já falei com a Sebastiana, ela vai ajudar a trazer as coisas dele amanhã. Eu fiquei empolgada com a ideia. Ter o vovô em casa significava mais histórias, mais balas de hortelã, mais atenção. Não percebi, naquele momento, como mamãe parecia desconfortável com a situação. Não entendi o olhar de cautela que ela e papai trocaram. Como poderia imaginar que aquela decisão, tomada por amor e dever familiar, mudaria completamente o rumo da minha vida? Como poderia saber que por trás daquelas histórias de roça e daquelas balas de hortelã se escondia um monstro que destruiria minha infância para sempre? Naquela noite, dormi tranquila, sonhando com as histórias que vovô me contaria todos os dias. Mal sabia eu que os verdadeiros pesadelos estavam prestes a começar.
Vovô Benedito chegou numa manhã de quarta-feira, carregando apenas uma mala de couro velha e uma caixa de papelão com seus pertences mais preciosos. Eu estava na escola quando ele se instalou no quartinho dos fundos, aquele que ficava depois da área de serviço, separado da casa principal por um pequeno corredor coberto. Agora o vovô vai fazer parte da nossa rotina, Clotilde, mamãe explicou enquanto preparava o jantar daquele dia. Ele já está velhinho e precisa dos nossos cuidados. Seja uma boa menina e ajude no que puder, sim? No início, a presença dele parecia uma bênção. Vovô acordava cedo, antes mesmo da Sebastiana, e já estava com o café feito quando todos levantavam. Tinha um jeito simples de fazer as coisas, mas eficiente. Arrumou a torneira da pia que vivia pingando, consertou o portão que rangia, começou uma pequena horta no cantinho do quintal. Meu pai ficou feliz ao ver que, apesar dos seus 70 anos, vovô ainda tinha força e disposição. Seu Benedito tem mão boa para essas coisas, comentava papai com aprovação. É homem acostumado com serviço pesado desde menino. Os primeiros sinais de que algo não ia bem começaram sutilmente, como nuvens finas que anunciam uma tempestade distante. Notei que mamãe evitava ficar sozinha com o vovô. Quando ele entrava na cozinha enquanto ela cozinhava, mamãe logo encontrava uma desculpa para sair ou pedia para eu ficar ali com ela. Naquela época, achei que era só o luto ainda recente pela morte da vovó que deixava o ambiente pesado entre eles. Vovô passou a me dar ainda mais atenção. Não apenas me contava histórias, mas agora me trazia pequenos presentes, fitas coloridas para o cabelo, doces da venda do seu Joaquim, até uma boneca de pano que ele mesmo fez. Isso me deixava radiante. Nunca tinha recebido tanta atenção de um adulto que parecia ter tempo infinito para mim. Foi mais ou menos um mês depois de sua chegada que notei a primeira mudança real no comportamento dele. Estávamos jantando, os 4, eu, mamãe, papai e vovô. Sebastiana já tinha se recolhido para seu quarto nos fundos. Meu pai comentou sobre um aumento que tinha conseguido no trabalho. Com esse dinheirinho extra, podemos até pensar em matricular a Clotilde naquelas aulas de balé que ela tanto pede, disse papai, sorrindo para mim. Eu quase pulei da cadeira de alegria, mas a voz de vovô interrompeu minha comemoração. Balé? Ele resmungou, batendo o garfo no prato com mais força que o necessário. Para que gastar dinheiro com bobagem? Menina tem que aprender coisa útil. Cozinhar, costurar, cuidar de casa. Esse negócio de ficar pulando de sapatilha é coisa de gente da cidade grande que não tem o que fazer. Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. Meu pai, sempre tão seguro, pareceu murchar diante das palavras ríspidas do vovô. Mamãe olhou para o prato, evitando o confronto. Pai, com todo respeito, a educação da Clotilde é decisão nossa. Meu pai finalmente respondeu, mas sua voz soava menos confiante do que o normal. Vovô deu uma risada seca. Decisão de vocês? Vocês estão criando essa menina toda cheia de vontades. No meu tempo, criança obedecia e pronto. Não ficava escolhendo o que queria fazer ou não. Aquela foi a primeira vez que vi o lado autoritário do meu avô, mas estava longe de ser a última. Aos poucos, ele começou a se intrometer em tudo. Nos horários das refeições, nas roupas que eu usava, até no volume do rádio quando papai ouvia o jogo de futebol. Essa casa tá virando uma bagunça, ele reclamava. No meu tempo, homem que se prezasse mantinha a ordem no lar. Era como se ele quisesse ser o dono de tudo, inclusive das pessoas. Notei que papai, para evitar discussões, começou a ceder em pequenas coisas. Mamãe, por sua vez, ficava cada vez mais calada, mais apagada. O pior era quando meu pai precisava viajar a trabalho. Acontecia uma vez por mês, geralmente ele passava 2 ou 3 dias fora visitando outras estações ferroviárias. Nesses dias, vovô agia como se fosse o homem da casa, dando ordens para todos, inclusive para Sebastiana, que começou a reclamar baixinho. Seu Benedito não é meu patrão, ela murmurou para mamãe uma tarde, quando achou que eu não estava ouvindo. O homem tá achando que pode mandar até no ar que a gente respira. Foi durante uma dessas viagens do meu pai, em agosto de 1958, que aconteceu algo que me deixou realmente assustada pela primeira vez. Mamãe tinha ido levar umas roupas para uma prima doente e voltaria só no fim da tarde.
Sebastiana estava lavando roupa no tanque dos fundos. Eu estava na sala, fazendo minha lição de matemática. Vovô entrou na sala, sentou-se na poltrona em frente a mim e ficou me observando em silêncio. Senti um arrepio estranho na nuca, como se algo não estivesse certo. Vem cá, Clotilde, ele disse após alguns minutos. Deixa o vovô ver se você está fazendo essa lição direito. Me aproximei segurando o caderno. Ele bateu no joelho, indicando que eu deveria sentar ali. Relutante, obedeci. Afinal, ele era meu avô, e sempre me ensinaram a respeitar os mais velhos. Você está ficando uma mocinha, ele murmurou, passando a mão pelo meu cabelo de um jeito que me deixou desconfortável. Já está quase na idade de casar, sabia? Tenho só 12 anos, vovô, respondi confusa. Na minha época, menina de 12 anos já estava prometida. Sua avó tinha 14 quando casou comigo. Sua mão desceu pelas minhas costas, num carinho que não parecia mais um carinho de avô. Precisa aprender a ser mulher logo. Naquele momento, Sebastiana entrou na sala carregando uma cesta de roupas. Vovô imediatamente tirou a mão das minhas costas e mudou o tom de voz. Essa menina não sabe nem fazer uma conta de dividir. No meu tempo, a gente aprendia isso com palmatória. Me levantei rapidamente, aliviada pela interrupção. Algo no olhar de Sebastiana me disse que ela tinha percebido algo estranho, porque franziu a testa e ficou de olho em mim pelo resto da tarde. À noite, depois do jantar, fui para meu quarto mais cedo, dizendo que estava com dor de cabeça. Na verdade, queria ficar longe do vovô. Havia algo no jeito que ele olhava para mim agora que me deixava com medo. Um medo que eu não conseguia explicar nem entender completamente. Deitada na minha cama, ouvi minha mãe e meu avô conversando na cozinha. As vozes começaram baixas, mas logo aumentaram. O Alcides é muito mole com essa menina. A voz de vovô ecoou pelo corredor. E você também. Tão criando uma inútil. Pai, por favor. A voz da mamãe soava cansada. A Clotilde é uma boa menina, estudiosa, educada. Educada? Ele interrompeu com uma risada fria. Ela mal olha na minha cara quando falo com ela. No meu tempo, criança olhava nos olhos dos mais velhos e obedecia sem questionar. Os tempos são outros, pai, e peço que respeite nossa maneira de criar nossa filha. Houve um barulho, como se alguém tivesse batido na mesa. Respeitar? Respeito era o que você devia ter por mim. Sou seu pai. Depois que sua mãe morreu, vocês me jogaram nesse quartinho dos fundos como se eu fosse um cachorro velho. Ninguém jogou o senhor em lugar nenhum. A voz da mamãe tremeu. Estamos tentando cuidar do senhor, dar conforto. Conforto? Ele riu de novo, daquele jeito que me dava arrepios. Me enfiam naquele cubículo enquanto vocês ficam na casa grande? Me servem por último na mesa? Me mandam calar a boca quando dou um conselho? Houve um silêncio, e então a voz da mamãe, agora mais baixa. Se o senhor não está feliz aqui, pode voltar para sua casa. Ninguém obrigou o senhor a vir. Outro baque na mesa, mais forte. É isso que você quer? Se livrar do seu pai velho? Me mandar de volta para ficar sozinho até morrer? É assim que você honra sua mãe? Ela deve estar revirando no túmulo de vergonha de você. Cobri meus ouvidos com o travesseiro, não querendo ouvir mais. Aquela noite, tive pesadelos com sombras que me perseguiam pela casa. Na manhã seguinte, mamãe estava com olheiras profundas e mal tocou no café. Vovô, por outro lado, parecia estranhamente satisfeito, como se tivesse vencido alguma batalha. Quando papai voltou de viagem 2 dias depois, percebi que mamãe não contou nada sobre a discussão. Ela sorria forçadamente, dizia que estava tudo bem. Vovô, por sua vez, estava mais amável que nunca com meu pai, oferecendo-se para ajudar no que fosse preciso, elogiando-o por trabalhar tanto para sustentar a família. Foi como se 2 pessoas diferentes vivessem dentro do meu avô. O homem gentil e prestativo que aparecia quando meu pai estava em casa, e o tirano controlador que emergia assim que papai saía pela porta. Uma semana depois, Sebastiana pediu demissão. Disse que tinha arranjado um emprego melhor numa casa no centro, mas eu vi nos olhos dela que havia outro motivo. Antes de ir embora, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Cuida de você, menina. E se alguma coisa ruim acontecer, conta para sua mãe na hora." Não entendi o aviso na época.
mas logo, muito logo, entenderia perfeitamente o que ela quis dizer. Com a saída de Sebastiana, mamãe passou a ficar mais tempo em casa. Pediu licença na escola por algumas semanas, dizendo que precisava organizar a casa. Acho que, no fundo, ela não queria me deixar sozinha com o vovô. Isso me trouxe algum alívio temporário, mas não durou muito. Logo, mamãe precisou voltar às aulas. O diretor da escola tinha sido claro que não poderia estender sua licença por mais tempo. E papai começou a fazer viagens mais longas, às vezes ficando fora por uma semana inteira. Foi numa dessas semanas, em novembro de 1958, que meu mundo desabou completamente. Mamãe tinha ido a uma reunião na escola que duraria até tarde. Eu estava no meu quarto, já de camisola, escovando meu cabelo antes de dormir. A porta se abriu sem batida prévia. Vovô estava parado ali, me observando com um olhar que nunca vou esquecer na vida. Um olhar que misturava algo animalesco com uma frieza calculista que me gelou até a alma. Sua mãe só volta tarde, ele disse, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Precisamos ter uma conversa de adulto para adulto, Clotilde. Eu sabia, naquele instante, que algo terrível ia acontecer. Um pavor primitivo se apoderou de mim, fazendo meu coração bater tão forte que parecia que ia explodir no peito. O que aconteceu nos minutos seguintes é algo que ainda me assombra nas noites mais escuras. Suas mãos ásperas, seu peso me imobilizando contra a cama, a dor lancinante, meus gritos abafados pela mão enrugada que cobria minha boca. O cheiro de cachaça e suor azedo. As palavras horríveis sussurradas no meu ouvido. Se contar para alguém, mato você e sua mãe, ele disse quando terminou, ajeitando as roupas como se nada tivesse acontecido. Ninguém vai acreditar em você mesmo. Vão dizer que você provocou o vovô, que é uma menina sem vergonha. Fiquei paralisada na cama muito tempo depois que ele saiu, incapaz de chorar, incapaz até de respirar direito. Um pedaço de mim morreu naquela noite. A menina confiante, alegre e sonhadora se foi para sempre, substituída por uma casca vazia, cheia de vergonha e medo. Na manhã seguinte, não consegui levantar para ir à escola. Meu corpo doía de maneiras que eu nunca imaginei ser possível. Havia sangue na minha camisola, nos lençóis. Quando mamãe veio ver por que eu não tinha levantado, menti. Disse que estava com cólicas, que tinha acordado naqueles dias. Ela pareceu acreditar, trouxe um chá e me deixou ficar em casa. Vovô passou o dia todo na rua, graças a Deus. Quando voltou à noite, agiu como se nada tivesse acontecido. Jantou normalmente, contou histórias para meu pai, fez piadas, nem olhou na minha direção. Eu queria gritar, queria contar tudo, mas as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Mato você e sua mãe. E eu acreditei. Com a inocência e o terror de uma criança de 12 anos, acreditei que ele seria capaz disso. Assim começou meu inferno pessoal. O que deveria ser um lar se transformou numa prisão de terror. A presença dele, seu cheiro, sua voz, tudo me causava pânico. E o pior, ninguém percebia. Ou talvez não quisessem perceber. As noites se tornaram meu maior pavor. Cada vez que ouvia passos no corredor, cada vez que uma tábua do assoalho rangia, eu me encolhia na cama rezando para que ele não viesse. Mas ele sempre vinha. Não todas as noites, o que era quase pior, porque a incerteza me mantinha em constante estado de alerta, de terror antecipado. Comecei a mudar. Parei de comer direito, emagreci. Minhas notas na escola caíram. Não queria mais sair para brincar, nem conversar com ninguém. Passei a dormir com uma tesoura debaixo do travesseiro, mesmo sabendo que jamais teria coragem de usá-la. O que está acontecendo com você, filha? Mamãe perguntava, preocupada. Você parece um fantasma andando por aí. Eu queria tanto contar. As palavras chegavam até a ponta da língua. Mas então via vovô parado à porta, me observando com aquele olhar que dizia tudo. E o medo me calava novamente. 3 meses se passaram assim. 3 meses que pareceram 3 séculos. 3 meses em que cada noite era uma tortura, cada dia um exercício de fingimento. Eu havia aprendido a existir num espaço entre a vida e a morte. Não completamente viva, porque algo fundamental tinha sido destruído em mim,
mas também não morta, porque meu corpo insistia em continuar funcionando, respirando, movendo-se automaticamente pelo mundo. Foi em fevereiro de 1959, no auge do verão, que tudo finalmente veio à tona. Não porque criei coragem de contar, essa coragem eu não tinha, mas porque meu corpo falou por mim. Vovô tinha ficado particularmente violento na noite anterior. Mamãe e papai tinham ido a um aniversário e só voltariam tarde. Ele aproveitou para beber mais que o normal e veio para meu quarto mais cedo que o habitual. Hoje o vovô vai te ensinar umas coisas novas, ele disse, com aquele sorriso que me dava náuseas. Tentei resistir pela primeira vez. Gritei, chutei, arranhei. Isso só o deixou mais furioso. Quando terminou, eu estava mais machucada que o normal. Braços roxos de tanto ser apertada, arranhões nos ombros, um corte no lábio de quando ele me bateu para eu ficar quieta. Na manhã seguinte, não conseguia esconder os machucados. Era verão, fazia um calor insuportável, e mamãe entrou no quarto, enquanto eu ainda dormia. Quando puxou o lençol para me acordar, viu os hematomas nos meus braços, o sangue seco no lábio cortado. O grito dela acordou a casa inteira. O grito da minha mãe naquela manhã quente de fevereiro foi como um rasgão no tecido do silêncio que tinha me sufocado por meses. Seus olhos percorreram meu corpo marcado, parando em cada hematoma, em cada arranhão, no corte do meu lábio. Vi o horror crescer em seu rosto enquanto a compreensão do que estava acontecendo finalmente a atingia como um raio. Meu Deus, Clotilde! Quem fez isso com você? Ela perguntou, sentando-se na beirada da cama, as mãos tremendo ao se aproximarem dos meus braços roxos. Não consegui responder. Era como se um nó tivesse se formado na minha garganta, bloqueando qualquer palavra. Depois de meses guardando aquele segredo horrível, não sabia como começar, como fazer aquelas palavras saírem da minha boca. Como contar para minha própria mãe que seu pai, o homem que ela tinha acolhido em nossa casa, estava destruindo minha vida noite após noite? Papai apareceu à porta, ainda abotoando a camisa do pijama, o cabelo despenteado de quem acabou de acordar. O que aconteceu? Ele perguntou, alarmado com o grito. Os olhos dele se arregalaram ao me ver. Nunca tinha visto meu pai daquele jeito, o rosto pálido, as pupilas dilatadas pelo choque, as mãos fechadas em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Por um instante terrível, pensei que vovô também apareceria ali. Que ele entraria no quarto com aquela cara de preocupação falsa, fingindo não saber nada, pronto para inventar alguma mentira. Meu corpo inteiro se contraiu com essa possibilidade. Mas foi justamente esse medo óbvio, essa reação física de pavor, que finalmente fez minha mãe entender. Vi o momento exato em que a percepção atravessou seu rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela cobriu a boca com a mão, como se quisesse impedir um grito ainda maior de escapar. Foi ele, não foi? Ela sussurrou, a voz trêmula. Foi meu pai? Não precisei responder com palavras. Meu silêncio, as lágrimas que finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto, o tremor incontrolável do meu corpo, tudo confirmou o que ela temia. Meu pai cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para a mamãe, depois para mim, depois de volta para ela, buscando alguma explicação que não existia, algum sentido num horror que não tinha sentido nenhum. Quanto tempo? Minha mãe perguntou, segurando minhas mãos entre as dela, os olhos fixos nos meus. Há quanto tempo isso está acontecendo, minha filha? 3 meses, consegui balbuciar, a voz quase inaudível. Desde novembro, 3 meses, 90 dias. Para eles, era um choque, uma revelação súbita e devastadora. Para mim, tinha sido uma eternidade no inferno, minuto por minuto, segundo por segundo. O rosto da minha mãe se contorceu numa expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de dor, raiva e culpa que parecia envelhecê-la 10 anos em 10 segundos. Por que não nos contou antes? Meu pai perguntou, a voz rouca. As palavras do vovô ecoaram na minha cabeça. Se contar para alguém, mato você e sua mãe. Mesmo agora, com o segredo revelado, aquela ameaça ainda tinha poder sobre mim. Ele disse que ia nos matar se eu contasse.
falei entre soluços. Disse que ninguém ia acreditar em mim, que iam dizer que eu provocava ele. Meu pai soltou um som estranho, como um animal ferido. Vi algo mudar em seus olhos, a confusão e o choque dando lugar a uma fúria que eu jamais tinha visto naquele homem sempre tão calmo e controlado. Ele se virou abruptamente e saiu do quarto. Ouvi seus passos pesados pelo corredor em direção ao quartinho dos fundos. Mamãe levantou num pulo, subitamente alerta. "Alcides, não!" Ela gritou correndo atrás dele. Fiquei sozinha na cama, ainda envolta nos lençóis manchados, ouvindo os sons distantes de uma confusão, vozes alteradas, algo quebrando, um baque surdo. Queria me levantar, ver o que estava acontecendo, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Não conseguia mover um músculo. Minutos depois, ou foram horas, o tempo parecia distorcido. Mamãe voltou. Estava pálida, com os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentou-se ao meu lado na cama e me abraçou. Um abraço diferente de todos os outros que ela já tinha me dado, desesperado, como se temesse que eu pudesse desaparecer a qualquer momento. "Ele foi embora", ela murmurou contra meu cabelo. "Seu pai o expulsou. Ele não vai mais voltar, nunca mais. Você está segura agora." Eu queria acreditar naquelas palavras, queria me sentir aliviada, libertada. Mas o medo tinha se infiltrado tão profundamente em mim que parecia fazer parte da minha própria pele. "E se ele voltar de noite?" perguntei, a voz embargada pelo terror que essa possibilidade me causava. "E se ele vier me buscar quando vocês estiverem dormindo?" Mamãe segurou meu rosto entre suas mãos, me obrigando a olhar nos olhos dela. "Não vai acontecer." Ela disse com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. "Seu pai está lá fora agora mesmo, trocando todas as fechaduras. E depois vamos à polícia." A palavra polícia provocou uma nova onda de pânico em mim. Significava que outras pessoas saberiam, que eu teria que contar tudo de novo, reviver cada detalhe horrível. "Não quero ir", chorei, escondendo o rosto nas mãos. "Não quero que ninguém saiba." "Entendo seu medo, minha filha", mamãe disse acariciando meu cabelo. "Mas precisamos fazer isso, para que ele nunca mais faça mal a você ou a qualquer outra menina." Naquele dia, não fomos à polícia. Em vez disso, mamãe me levou ao médico, um velho amigo da família que atendia em casa com discrição. Lembro do rosto dele ficando cada vez mais sombrio enquanto me examinava, fazendo perguntas em voz baixa que eu mal conseguia responder. "Ela vai precisar de cuidados", ele disse à minha mãe quando terminou. "Não apenas físicos." Na manhã seguinte, ainda dolorida e exausta, fui levada à delegacia. Era um prédio cinzento e intimidador no centro da cidade. Mamãe segurou minha mão o tempo todo, enquanto papai caminhava alguns passos à nossa frente, os ombros tensos, o maxilar trincado de raiva contida. Nos levaram para uma sala pequena, com paredes descascando e um ventilador barulhento que apenas circulava o ar quente. Um delegado de bigode grisalho ouviu nossa história, anotando tudo num caderno surrado. Seu rosto permanecia impassível, profissional, mas vi algo mudar nos seus olhos quando entendeu o que tinha acontecido. "Precisamos do depoimento da menina", ele disse, olhando mais para meus pais do que para mim. "Sozinha." "Não", protestei, agarrando o braço da minha mãe com força. "Não quero ficar sozinha." "É o procedimento", o delegado explicou com uma gentileza surpreendente. "Mas sua mãe pode ficar, se você preferir." Assim, com mamãe ao meu lado, contei tudo. Cada noite, cada abuso, cada ameaça. As palavras saíam em jatos entrecortados por soluços, enquanto eu mantinha os olhos fixos nas minhas próprias mãos, incapaz de encarar os adultos na sala. Quando terminei, o silêncio era tão denso que parecia ter peso próprio. O delegado pigarreou, visivelmente desconfortável. "Vamos encontrá-lo", ele garantiu. "Ele não vai escapar." Mas escapou. Pelo menos por um tempo. As semanas seguintes foram um borrão de médicos, de perguntas repetidas exaustivamente, de olhares de pena que me seguiam por toda parte. A notícia se espalhou rapidamente, como acontece em cidades pequenas.
Os sussurros me acompanhavam nos corredores da escola, no caminho para a igreja, nas lojas do centro. É aquela menina. Dizem que o avô... Coitadinha. Não era mais Clotilde, a menina mimada, filha do funcionário da estrada de ferro e da professora respeitada. Era a vítima, um objeto de curiosidade mórbida e piedade superficial. Em casa, as coisas também mudaram drasticamente. Meus pais, devastados pela culpa de não terem percebido o que estava acontecendo, converteram essa culpa em superproteção. Nunca mais fiquei sozinha. Sempre havia alguém comigo. Mamãe, papai, uma tia que veio passar uma temporada conosco. As janelas agora tinham trancas novas, e papai verificava 2, 3 vezes se todas as portas estavam bem fechadas antes de irmos dormir. Mudaram-me para o quarto deles. Meu antigo quarto, aquele onde o pesadelo tinha acontecido tantas vezes, foi trancado. Ninguém entrava lá. Era como se aquele espaço tivesse sido contaminado para sempre. As noites eram o pior. Mesmo sabendo que estava segura, que ele não poderia mais me alcançar, os pesadelos vinham sem falta. Acordava gritando, encharcada de suor frio, sentindo o peso dele sobre mim, o cheiro de cachaça, as mãos ásperas na minha pele. Mamãe me abraçava até eu parar de tremer, murmurando palavras de conforto que não conseguiam alcançar o lugar escuro onde meu medo vivia. A polícia procurou vovô por toda parte. Ele tinha desaparecido como fumaça. Alguns diziam que tinha voltado para o interior de Minas Gerais, onde nasceu. Outros que tinha fugido para o Mato Grosso, onde ninguém o conhecia. Houve até quem dissesse que ele tinha se matado jogando-se no rio. Eu não acreditava em nenhuma dessas histórias. No meu coração infantil e aterrorizado, tinha certeza de que ele estava por perto, me observando, esperando o momento certo para cumprir sua ameaça. Em abril de 1959, 2 meses após a descoberta, comecei a terapia. Era algo raro naquela época. Uma cidade pequena como Presidente Prudente mal tinha psiquiatras, quanto mais psicólogos especializados em trauma infantil. Mas meus pais moveram montanhas para encontrar ajuda. Mamãe chegou a vender suas joias para pagar as consultas em São Paulo, para onde viajávamos uma vez por semana. A doutora Helena era uma mulher de meia idade, com olhos gentis por trás de óculos de armação dourada. Seu consultório era acolhedor, com poltronas macias e uma estante cheia de livros e pequenos brinquedos. Não precisa falar se não quiser, ela me disse no nosso primeiro encontro. Podemos apenas ficar aqui, em silêncio, até você se sentir confortável. Foi o que fizemos nas primeiras sessões. Eu sentava, olhava pela janela, às vezes pegava um dos brinquedos e o manipulava distraidamente. Ela apenas observava, fazendo anotações ocasionais, nunca me pressionando. O que aconteceu com você não foi sua culpa, ela disse certo dia, quebrando nosso silêncio habitual. Nada do que você fez ou deixou de fazer causou isso. A culpa é inteiramente dele. Aquelas palavras, tão simples e diretas, me atingiram como um raio. Eu não tinha percebido até então o quanto me culpava, por não ter contado antes, por não ter resistido mais, por ter acreditado nas ameaças dele. Mas eu podia ter gritado, murmurei, as lágrimas escorrendo livremente. Podia ter contado para mamãe no primeiro dia. Se eu tivesse falado, você era uma criança enfrentando algo que nenhuma criança deveria enfrentar, a doutora Helena respondeu. Fez o que pôde para sobreviver. E sobreviveu. Isso mostra que você é mais forte do que imagina. Forte? Eu não me sentia forte. Me sentia quebrada, suja, irremediavelmente danificada. Nunca mais vou ser como antes, confessei, dando voz ao meu maior medo. Nunca mais vou ser normal. Normal é uma palavra complicada, ela disse, inclinando a cabeça pensativamente. Você não será como era antes, isso é verdade. Ninguém permanece o mesmo após um trauma. Mas isso não significa que não pode ter uma vida plena, feliz e significativa. Eu queria acreditar nela. Queria tanto acreditar que havia um futuro para mim, além daquele horror, além do medo constante, além das noites em claro e dos pesadelos. Maio chegou, trazendo chuvas fortes que pareciam nunca terminar. O céu permanecia constantemente cinzento, como se refletisse o estado da minha alma.
A polícia tinha praticamente desistido de encontrar vovô. O caso foi arquivado, embora o delegado tenha garantido que ele seria preso se algum dia reaparecesse. Foi nesse ponto baixo, quando a esperança parecia mais distante do que nunca, que mamãe e papai começaram a falar sobre mudança. Sair de Presidente Prudente, recomeçar em outro lugar onde ninguém conhecesse nossa história, onde eu não fosse a menina do caso. São Paulo, talvez, papai sugeriu durante o jantar. Tenho um primo que trabalha nos Correios lá. Disse que pode me arranjar algo. A ideia de deixar a única cidade que conhecia, de abandonar a casa onde tinha crescido, apesar do terror dos últimos meses, me assustava quase tanto quanto a possibilidade de ficar. Mas e a escola? E minhas amigas? Perguntei, embora soubesse que tinha poucas amigas agora. A maioria se afastou quando o escândalo veio à tona, por vergonha ou por ordem dos pais que não queriam suas filhas envolvidas. Há escolas melhores em São Paulo, mamãe respondeu, forçando um sorriso otimista. E você fará novos amigos. Amigos que não sabem, que não olharão para você desse jeito. Eu sabia o que ela queria dizer. O jeito como todos me olhavam agora, com pena, com curiosidade mórbida, ou pior, com aquela expressão desconfortável de quem não sabe o que dizer. Talvez, pensei, talvez começar de novo em outro lugar fosse exatamente o que eu precisava. Um lugar onde ninguém soubesse, onde pudesse ser apenas Clotilde, não a vítima. Um lugar onde cada esquina não trouxesse memórias terríveis, onde cada sombra não me fizesse imaginar que ele estava à espreita. Quando? Perguntei, a primeira vez em meses que senti algo parecido com esperança. Logo, papai respondeu, apertando minha mão sobre a mesa. Assim que eu confirmar o emprego. Algumas semanas, talvez. Naquela noite, deitada na cama improvisada no quarto dos meus pais, olhando para o teto enquanto a chuva batia nas janelas, permiti-me imaginar esse novo começo. Uma nova casa, uma nova escola, novas pessoas que não conheciam meu passado. Talvez lá eu pudesse começar a reconstruir os pedaços quebrados de mim mesma. Talvez lá eu pudesse um dia dormir sem medo. Mas antes que pudéssemos realizar esse plano, antes que eu pudesse escapar daquela cidade e das memórias que me assombravam em cada canto, algo aconteceu que mudou tudo novamente. Algo que nenhum de nós poderia ter previsto e que traria à tona forças que eu nem sabia que possuía. Foi no início de junho, quase 4 meses depois que meus pais descobriram o abuso, que a tempestade que parecia ter passado voltou com força total. E dessa vez eu estaria no centro do furacão, incapaz de me esconder, forçada a encarar o monstro dos meus pesadelos uma última vez. Era um sábado de junho, chovia finamente em Presidente Prudente. Aquela chuva triste que não lava nada, só deixa tudo mais úmido e pesado. Passei a manhã ajudando mamãe a separar roupas para a doação. Estávamos nos preparando para a mudança, embora ainda não tivéssemos data certa. Papai tinha ido ao centro resolver algumas pendências no banco. Nós duas estávamos sozinhas em casa, portas e janelas trancadas como sempre, desde aquele dia fatídico. O som da campainha rasgou o silêncio como um trovão. Mamãe e eu nos entreolhamos, assustadas. Não esperávamos ninguém. Amigos e parentes sabiam que deviam avisar antes de visitar. Fazia parte das novas regras de segurança da casa. Fique aqui, mamãe instruiu, seu rosto subitamente tenso. Da sala, ouvi ela se aproximando cautelosamente da porta, perguntando quem era. A resposta foi abafada pela chuva, mas reconheci o timbre da voz. Era Dona Terezinha, nossa vizinha da frente, uma senhora viúva que sempre foi gentil comigo. Mamãe abriu a porta, mas apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança enganchada. Isaura, ouvi Dona Terezinha dizer, sua voz anormalmente urgente. Preciso lhe dizer uma coisa. É sobre... Bem, é sobre seu pai. Meu sangue gelou nas veias. Apenas a menção indireta dele era suficiente para me deixar paralisada de medo. O que tem ele? A voz da minha mãe soou afiada como uma faca. Ele está de volta. Dona Terezinha falou tão baixo que quase não ouvi. Vi ele ontem à noite, andando na rua de trás. Tenho certeza que era ele. Estava diferente. Barba comprida, mais magro, mas era ele. Minhas pernas cederam e me apoiei na parede para não cair.
Ele tinha voltado. O monstro dos meus pesadelos estava de volta, provavelmente para cumprir sua ameaça. Tem certeza absoluta? Mamãe perguntou, a voz tremendo levemente. Absoluta, Dona Terezinha confirmou. Ele não me viu, estava escuro, mas achei que vocês deviam saber, para tomar cuidado. Ouvi mamãe agradecer rapidamente e fechar a porta. Quando ela voltou para a sala e me viu encostada na parede, branca como cera, não precisou perguntar se eu tinha ouvido. Meu rosto dizia tudo. Vou ligar para seu pai, ela disse, tentando parecer calma, mas vi o medo em seus olhos. O mesmo medo que eu sentia. Papai chegou em casa 20 minutos depois, ofegante por ter corrido na chuva. Seu rosto estava uma máscara de fúria controlada. Vou à delegacia agora mesmo, ele anunciou, ainda de pé no hall de entrada, pingando água no chão. Eles precisam prendê-lo, ele está foragido há meses. E se eles não fizerem nada? Mamãe perguntou, o que todos nós estávamos pensando. A polícia não tinha se esforçado muito para encontrá-lo da primeira vez. Por que seria diferente agora? Uma conversa tensa se seguiu na cozinha. Mamãe e papai discutindo em vozes baixas, ocasionalmente olhando para mim, sentada silenciosamente à mesa. Falavam sobre fugir naquela mesma noite, sobre ficar com parentes em outra cidade até que tudo se resolvesse, sobre contratar alguém para proteger a casa. E então, no meio dessa conversa angustiada, a energia elétrica acabou. A casa ficou mergulhada na escuridão, exceto pelos clarões ocasionais dos relâmpagos que a tempestade, agora mais forte, arremessava contra as janelas. Um silêncio absoluto caiu sobre nós três, enquanto nos dávamos conta de nossa súbita vulnerabilidade. É só a chuva, papai disse finalmente, tentando soar confiante. Vou pegar as velas. Enquanto ele ia até a despensa buscar velas e fósforos, mamãe se aproximou de mim, puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado, segurando minha mão na escuridão. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, embora sua voz traísse sua própria incerteza. Foi nesse momento que ouvimos o barulho. Um estalo leve, como se alguém estivesse forçando a porta dos fundos, aquela que dava para o quintal, perto do quartinho onde vovô tinha morado. Papai voltou correndo da despensa, velas e fósforos esquecidos. Vocês ouviram isso? Ele perguntou, a voz tensa. Antes que pudéssemos responder, outro estalo, mais forte desta vez. Inconfundível. Alguém estava realmente tentando entrar pela porta dos fundos. Para o quarto agora, papai ordenou em um sussurro urgente. Tranquem-se lá. Vou ver o que é. Não! Exclamei, agarrando o braço dele com desespero. A ideia de nos separarmos, de papai enfrentar sozinho o que podia muito bem ser vovô tentando invadir a casa, me encheu de pavor. Outro estalo, seguido pelo som inconfundível de madeira cedendo. Quem quer que fosse, tinha conseguido entrar. Naquele momento, percebi que estávamos encurralados. A casa tinha apenas duas saídas. A porta da frente e a dos fundos, esta última agora comprometida. Para chegar à porta da frente, teríamos que atravessar toda a sala, ficando expostos. Como se lesse meus pensamentos, papai nos puxou para o armário da cozinha, um vão estreito onde guardávamos vassouras e produtos de limpeza. Fiquem aqui, ele sussurrou. Não façam nenhum barulho. Imprensadas naquele espaço apertado, mamãe me abraçou com força, abafando até o som da nossa respiração. Ouvi papai sair da cozinha, seus passos leves no piso de madeira que eu conhecia tão bem. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada segundo parecia se arrastar, enquanto tentávamos ouvir qualquer som da casa, além do tamborilar da chuva no telhado e o rugido ocasional dos trovões. Então, vozes, abafadas a princípio, depois mais altas. A voz do meu pai, tensa, furiosa, e outra voz, que reconheci imediatamente, que me fez tremer incontrolavelmente nos braços da minha mãe. Ele, vovô. O monstro tinha realmente voltado. Não conseguia distinguir as palavras exatas, apenas o tom, acusações, negações, raiva crescente. As vozes vinham da sala, aproximando-se da cozinha. Sua filha está mentindo. A voz de vovô subitamente ficou clara, cortando o ar como uma navalha.
Essas meninas hoje em dia inventam coisas, veem na televisão e acham que... Cale a boca! Meu pai vociferou. Saia da minha casa agora, ou juro por Deus que desta vez eu te mato. Um barulho de luta, corpos se chocando, algo quebrando. Mamãe me apertou ainda mais contra si, suas lágrimas silenciosas molhando meu cabelo. Não vou embora sem falar com aquela mentirosa, vovô gritou. Ela precisa confessar que inventou tudo isso. Olha o que vocês fizeram comigo, me transformaram num fugitivo, num criminoso. Outro estrondo, o som inconfundível de um corpo caindo pesadamente no chão. Mamãe não aguentou mais, empurrou a porta do armário e saiu, me puxando consigo. A cena que encontramos na cozinha, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais, ficaria gravada para sempre na minha memória. Meu pai estava caído perto da mesa, um filete de sangue escorrendo de sua testa. Vovô estava de pé, segurando uma garrafa quebrada, obviamente a arma que tinha usado contra papai. Ao nos ver, seu rosto se contorceu num sorriso que não tinha nada de humano. Aí estão vocês, ele disse, dando um passo em nossa direção. A ingrata da minha filha e a mentirosa da minha neta. Estava quase irreconhecível. A barba branca agora estava comprida e suja, os olhos injetados, a roupa encharcada colando no corpo magro. Cheirava a cachaça, suor e ódio. O medo me paralisou, como tantas vezes antes. Mas algo diferente aconteceu então. Algo que nem eu mesma esperava. Uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma fúria acumulada ao longo daqueles meses de terror e sofrimento explodiu de repente, varrendo o medo para longe. Eu não menti, gritei, minha voz soando estranhamente adulta aos meus próprios ouvidos. Você sabe o que fez, você sabe. Vovô pareceu atordoado por um instante, talvez pela minha ousadia, talvez por ver a menina aterrorizada que ele conhecia transformada em alguém que ousava enfrentá-lo. Esse momento de hesitação foi tudo que mamãe precisou. Com um movimento rápido, ela pegou a frigideira pesada de ferro que estava no fogão e, antes que vovô pudesse reagir, acertou-o com toda a força na lateral da cabeça. O impacto foi brutal. Vovô cambaleou soltando a garrafa quebrada e caiu de joelhos atordoado. Sangue começou a escorrer de um corte acima da orelha. Papai já estava se levantando, cambaleante mas determinado. Vi em seus olhos o mesmo que senti no meu coração. Não haveria mais medo, não haveria mais fuga. Aquela noite, de um jeito ou de outro, o pesadelo terminaria. O que aconteceu a seguir parecia ocorrer em câmera lenta. Vovô, mesmo ferido, tentou se levantar, agarrando a borda da mesa para se apoiar. Seus olhos, nublados pela dor e pelo álcool, fixaram-se em mim com ódio puro. Você... Ele rosnou, tentando dar um passo em minha direção. Você destruiu tudo. Papai se colocou entre nós, protegendo-me com seu corpo. Ao mesmo tempo, mamãe correu para o telefone na parede, que milagrosamente ainda funcionava apesar da falta de luz, e discou rapidamente. Polícia! Ela gritou ao telefone. Por favor, venham rápido! Rua das Acácias, 247. Ele invadiu nossa casa, está tentando atacar nossa filha. Vovô, percebendo que estava encurralado, fez uma última tentativa desesperada. Num movimento inesperadamente ágil para um homem da sua idade, agarrou uma faca da pia e avançou contra meu pai. Tudo aconteceu muito rápido. Meu pai se esquivou, tentando desarmar vovô. Houve uma luta breve e violenta. Vi a lâmina da faca refletir a luz de um relâmpago enquanto os dois homens lutavam por seu controle. Então, um grito. A faca caiu no chão com um tinido metálico. Vovô recuou, segurando o próprio braço, sangue escorrendo entre seus dedos. Naquele momento, as luzes voltaram, inundando a cozinha com uma claridade repentina que parecia quase sobrenatural após tanto tempo na escuridão. A cena congelou como numa fotografia macabra. Meu pai ofegante, com sangue na testa, minha mãe ainda segurando o telefone, os olhos arregalados. Vovô contra a parede, ferido, e eu, parada no meio da cozinha, testemunhando o fim de um pesadelo que tinha durado tempo demais. Sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente. Vovô olhou em volta, como um animal acuado buscando uma rota de fuga. Mas não havia para onde ir.
As portas e janelas que ele poderia usar para escapar estavam no outro lado da casa, bloqueadas por nós. Foi nesse momento, com as sirenes chegando e a inevitabilidade da captura se tornando clara, que vi algo se quebrar nos olhos dele. Não foi arrependimento ou vergonha, nada tão humano. Foi apenas a compreensão de que tinha perdido, de que não haveria mais poder sobre nós, de que sua impunidade tinha chegado ao fim. Vocês não sabem o que fizeram, ele murmurou, escorregando pela parede até sentar-se no chão, ainda segurando o braço ferido. Não sabem. Minutos depois, a casa foi invadida por policiais. Vovô foi detido, algemado apesar dos protestos fracos sobre seu ferimento. Lembro dele olhando para mim uma última vez enquanto o arrastavam para fora. Um olhar que não tinha mais o poder de me aterrorizar, porque agora eu sabia algo que ele não sabia. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha enfrentado o monstro e continuava de pé. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades, paramédicos tratando o corte na testa do meu pai, policiais tomando nossos depoimentos, vizinhos curiosos se aglomerando na calçada apesar da chuva, tentando entender o que tinha acontecido. Sentada na sala, enrolada num cobertor que alguém tinha colocado sobre meus ombros, observei toda aquela movimentação com uma estranha sensação de distanciamento. Era como se eu estivesse flutuando acima da cena, vendo tudo acontecer a outra pessoa, não a mim. Foi só quando todos finalmente foram embora, os policiais prometendo voltar na manhã seguinte para mais perguntas, os paramédicos após garantir que ninguém precisava ir ao hospital, os vizinhos relutantemente dispersados, que a realidade começou a se assentar. Estávamos os três na sala, exaustos, ainda processando o que tinha acontecido. Um silêncio estranho pairava no ar. Não o silêncio opressivo do medo que tinha sido nossa companhia constante por meses, mas um silêncio diferente, quase pacífico. Acabou, papai disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Ele não vai mais machucar você, Clotilde. Nunca mais. Pela primeira vez em muito tempo, acreditei verdadeiramente nessas palavras. O pesadelo tinha terminado. Não da maneira que esperávamos, não como tínhamos planejado, mas tinha terminado. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem ter pesadelos. Um sono profundo e reparador que parecia lavar um pouco do horror acumulado na minha alma jovem. Na manhã seguinte, quando acordei, uma sensação estranha me invadiu. Levei alguns segundos para identificá-la, de tão desacostumada que estava. Era esperança. Uma pequena chama de esperança de que talvez a vida pudesse voltar a ser boa novamente. Vovô foi formalmente acusado e preso. O julgamento, alguns meses depois, foi rápido. As evidências eram esmagadoras, especialmente depois que ele invadiu nossa casa, confirmando todas as acusações com suas próprias ações. Foi condenado a 12 anos de prisão. Nunca mais o vi depois daquela noite na cozinha. Nunca quis ver. Soube, anos depois, que ele morreu na prisão. Um ataque cardíaco no 5º ano de sua sentença. A notícia não me trouxe alegria, mas também não me trouxe tristeza. Apenas um estranho vazio, como se um capítulo particularmente doloroso de um livro finalmente tivesse sido virado. Nossa mudança para São Paulo acabou acontecendo mesmo assim, alguns meses depois do incidente. Precisávamos de um novo começo, longe das memórias, longe dos olhares, longe dos sussurros que persistiam apesar da condenação de vovô. Em São Paulo, aos poucos, reconstruímos nossas vidas. Continuei a terapia com a doutora Helena, que me ajudou a entender que o que tinha acontecido não me definia, que eu era mais, muito mais, do que a violência que tinha sofrido. Mamãe voltou a lecionar, agora numa escola maior onde ninguém conhecia nosso passado. Papai conseguiu um bom emprego nos Correios, graças ao primo que tinha mencionado. Aos poucos, a vida foi ganhando cores novamente. Foi um caminho longo e difícil. Houve recaídas, momentos em que o medo voltava com toda a força, noites em que os pesadelos retornavam tão vívidos quanto antes. Mas cada dia que passava, cada pequena vitória, fazer um novo amigo, conseguir dormir uma noite inteira sem acordar gritando, ser capaz de falar sobre o que tinha acontecido sem desmoronar, era um passo em direção à cura.
Aos 17 anos, conheci Roberto, um rapaz gentil e paciente que se tornaria meu marido alguns anos depois. Foi a primeira pessoa fora da minha família e da terapia para quem contei o que tinha acontecido. Sua reação, compaixão sem pena, raiva em meu nome sem me tratar como vítima, foi parte importante do meu processo de cura. A vida seguiu seu curso. Formei-me professora como mamãe. Casei com Roberto aos 23 anos. Tivemos 3 filhos maravilhosos, 2 meninos e uma menina. Conheci a alegria de ser mãe, depois avó e agora bisavó. Construí uma vida plena, significativa, cheia de amor e propósito. Hoje, aos 79 anos, olhando para trás, vejo que a doutora Helena estava certa. O que aconteceu comigo não me definiu. Mudou-me, sim. Como poderia não mudar? Mas não determinou quem eu me tornaria. Foi um capítulo horrível na minha história, não a história inteira. Aprendi que a cura nem sempre significa esquecer. Às vezes, significa lembrar sem que a dor te destrua. Significa carregar as cicatrizes, mas não se deixar paralisar por elas. Significa transformar sua própria dor em compaixão pelos outros, em força para proteger aqueles que ama, em sabedoria para reconhecer tanto a escuridão quanto a luz que existe em todos nós. E talvez, mais importante, aprendi que sobreviver é apenas o começo. O verdadeiro triunfo está em viver, plena, autenticamente, corajosamente, apesar das feridas, apesar dos medos, apesar das perdas. É por isso que conto esta história hoje. Não para chocar ou causar pena, mas para que talvez alguma outra menina, alguma outra mulher, alguma outra pessoa que carrega feridas invisíveis, saiba que não está sozinha, que a escuridão, por mais densa que pareça, não dura para sempre, que há luz do outro lado, esperando por quem tem coragem de seguir caminhando. O veredito daquele julgamento ainda ecoa nos meus ouvidos como se fosse ontem. Culpado, disse o juiz, golpeando a mesa com seu martelo. Vovô recebeu 12 anos de prisão, mas para mim, nenhuma sentença seria suficiente para compensar o que ele tinha feito. Mesmo sabendo que ele estava atrás das grades, as cicatrizes permaneciam abertas em minha alma. No dia seguinte ao julgamento, mamãe, papai e eu tivemos uma conversa séria em nossa cozinha. O ar estava pesado, não apenas pela condenação do vovô, mas porque todos sentíamos que algo ainda não estava resolvido. A justiça oficial havia feito seu trabalho, mas havia uma justiça maior, mais profunda, que permanecia pendente. 12 anos? Murmurou papai, passando a mão pelo cabelo já riscado de fios brancos. Ele pode sair antes por bom comportamento. E depois? Vamos viver sempre olhando por cima do ombro? Mamãe suspirou, seus olhos revelando o peso impossível que carregava. A dor de saber que seu próprio pai, o homem que deveria proteger sua família, havia destruído a inocência de sua única filha. Precisamos fazer algo definitivo, ela disse com uma determinação que nunca tinha visto antes em seus olhos, sempre tão gentis. Algo que garanta que ele jamais terá a chance de fazer mal a Clotilde novamente. Foi ali, naquela cozinha, que o plano começou a tomar forma. Não um plano vingativo ou violento. Meus pais nunca foram pessoas de violência. Era um plano de proteção, de recomeço, de reconstrução de nossas vidas, de uma maneira que aquele homem jamais pudesse nos alcançar novamente. Vamos deixar Presidente Prudente, anunciou papai. Não apenas mudar de cidade, mas desaparecer. Refazer nossas vidas onde ele jamais possa nos encontrar, mesmo que um dia saia da prisão. São Paulo havia sido nosso plano inicial, mas agora parecia óbvio demais. Era o primeiro lugar onde ele nos procuraria se um dia recuperasse a liberdade. Precisávamos de algo mais radical, mais seguro. O norte, sugeriu mamãe, surpreendendo-nos. Minha prima Durvalina se mudou para Belém do Pará há anos. Diz que é outro mundo, outra vida. Ninguém nos conheceria lá. Belém. O nome soava como uma promessa exótica de novos começos. Quase 2.000 quilômetros de distância de Presidente Prudente, separados não apenas pela geografia, mas por paisagens, climas e culturas completamente diferentes. Mas e os empregos?
A escola da Clotilde, nossa casa? Questionou papai, a preocupação de prover para a família nunca deixando sua mente. Venderemos tudo, respondeu mamãe com uma firmeza surpreendente. Trocaremos de nome se preciso for. Faremos o que for necessário para proteger nossa filha. Observei meus pais naquela conversa, maravilhada com sua determinação, com o amor que demonstravam por mim. Estavam dispostos a abrir mão de tudo, a segurança de empregos estabelecidos, a casa que tinham construído com tanto sacrifício, a proximidade com amigos e parentes, tudo para me proteger, para me dar uma chance de recomeçar. O que acha, Clotilde? Papai perguntou, finalmente se voltando para mim. Você está pronta para um novo começo? Para deixar tudo isso para trás? Olhei ao redor da cozinha, para as paredes que testemunharam tantas memórias, algumas felizes, outras terríveis. Pensei na escola onde todos me olhavam com pena ou curiosidade mórbida. Pensei nas ruas de Presidente Prudente, que agora pareciam sempre esconder sombras. Cada esquina um lembrete do que tinha acontecido. Sim, respondi, sentindo pela primeira vez em muitos meses algo parecido com entusiasmo. Quero ir, quero começar de novo. Os preparativos para nossa nova vida começaram discretamente, quase em segredo. Não queríamos que ninguém soubesse para onde estávamos indo, nem mesmo os poucos parentes com quem ainda mantínhamos contato. Papai contou apenas para seu chefe, inventando uma história sobre problemas de saúde que exigiam tratamento em outro clima. Vendemos a casa para um casal de São Paulo que nem chegou a visitar o imóvel. Compraram por meio de um corretor, atraídos pelo preço abaixo do mercado que oferecemos para acelerar a venda. Os móveis maiores foram incluídos na venda. O resto foi doado ou vendido em pequenos lotes, para não chamar atenção. Mamãe escreveu para a prima em Belém, pedindo ajuda para encontrar uma casa para alugar e informações sobre escolas e possíveis empregos. As cartas eram enviadas para um endereço intermediário, a casa de uma colega de trabalho de confiança, para evitar qualquer rastro caso alguém da família de vovô tentasse nos localizar. Em 2 meses, tudo estava pronto. Deixamos Presidente Prudente numa madrugada de outubro de 1959, quando a cidade ainda dormia. Um único táxi carregando 3 pessoas e 6 malas, tudo o que restava de nossa vida anterior. Fomos até Bauru, onde pegaríamos o trem para São Paulo, e de lá um avião para Belém. A viagem foi longa e cansativa. O avião, uma novidade para mim, em outra situação teria sido excitante, mas estava exausta demais, emocionalmente drenada para sentir qualquer coisa além de um vago alívio por estarmos cada vez mais longe de Presidente Prudente. Chegamos a Belém numa tarde quente e úmida, que fez minhas roupas grudarem no corpo instantaneamente. Durvalina, a prima de mamãe, nos esperava no pequeno aeroporto com um sorriso caloroso e abraços apertados. Ela não conhecia os detalhes do que tinha acontecido. Mamãe tinha contado apenas que tivemos problemas sérios e precisávamos recomeçar. Mas sua hospitalidade sem perguntas foi exatamente o que precisávamos. A Belém de 1959 era uma cidade fascinante, tão diferente de tudo que eu conhecia que às vezes parecia que tínhamos viajado para outro país, não apenas para outro estado. As cores vibrantes, os cheiros intensos de frutas tropicais e especiarias, o calor constante, a chuva que caía todos os dias pontualmente no meio da tarde, o ritmo mais lento da vida, tudo conspirava para criar a sensação de que realmente tínhamos deixado nosso passado para trás. Alugamos uma casa pequena, mas arejada no bairro do Marco, não muito longe de onde Durvalina morava. Papai conseguiu emprego numa empresa de importação e exportação, graças a um contato que Durvalina tinha. O trabalho pagava menos que seu antigo emprego na estrada de ferro, mas oferecia a possibilidade de crescimento. Mamãe, após algumas semanas procurando, foi contratada como professora substituta numa escola primária. Para mim, a adaptação foi mais difícil. A escola era completamente diferente. O sotaque das pessoas, as gírias que não conhecia, os costumes, até a merenda tinha sabores estranhos ao meu paladar do interior paulista. Nas primeiras semanas, praticamente não falei com ninguém, ficando isolada nos cantos do pátio durante os intervalos. Mas aos poucos, algo curioso começou a acontecer.
Longe do ambiente onde todos me conheciam como a menina do caso, fui lentamente reaprendendo a ser apenas Clotilde. Ninguém ali sabia do meu passado. Ninguém me olhava com aquela mistura de pena e curiosidade mórbida. Era um anonimato libertador. A primeira amizade que fiz foi com Iracema, uma menina de pele morena e sorriso fácil que sentava na carteira ao lado da minha. Ela me adotou, por assim dizer, decidindo que eu precisava aprender os costumes locais. Tu fala tão engraçado. Ela ria, imitando meu sotaque do interior paulista. Vem cá, quero te mostrar o que é açaí de verdade. Não essa coisa que vocês do sul chamam de açaí. Com Iracema, descobri o mercado ver-o-peso, provei frutas que nem sabia que existiam, aprendi a andar de barco pelos rios que cortavam a cidade. A companhia dela, tão despreocupada e alegre, foi como um bálsamo para meu espírito ferido. Em casa, também vi meus pais mudando, se adaptando. Papai abandonou os ternos formais que sempre usou em Presidente Prudente, simplesmente incompatíveis com o clima de Belém, e adotou camisas leves de manga curta. Mamãe deixou o cabelo crescer, e muitas vezes o usava solto, algo que nunca tinha visto ela fazer antes. Pequenas mudanças que simbolizavam algo maior. Estávamos nos permitindo ser pessoas diferentes, deixando para trás não apenas o horror do que tinha acontecido, mas também as versões rígidas de nós mesmos que existiam antes. Claro, nem tudo foi fácil. Havia noites em que ainda acordava gritando, empapada de suor frio, certa de que tinha ouvido a voz de vovô no corredor. Dias em que um homem mais velho na rua, com certa semelhança física com ele, me fazia congelar de terror. Momentos em que o simples ato de alguém fechar uma porta com força demais me fazia entrar em pânico. Continuei a terapia com uma nova psicóloga, a doutora Marta, a quem mamãe contou toda a verdade para que pudesse me ajudar adequadamente. Não era a mesma coisa que as sessões com a doutora Helena em São Paulo, mas aos poucos fomos construindo uma relação de confiança. O trauma não desaparece só porque você mudou de endereço, explicou a doutora Marta numa de nossas primeiras sessões. Mas você pode aprender a carregar essa história de uma maneira que não te impeça de viver plenamente. E foi isso que lentamente começamos a fazer. Aprender a carregar nossa história de uma nova maneira. 1 ano após nossa chegada a Belém, papai recebeu uma carta. Vinha do advogado que tinha cuidado da venda da nossa casa em Presidente Prudente. Era curta e direta. Vovô tinha morrido na prisão. Um ataque cardíaco fulminante durante o almoço no refeitório. Papai e mamãe discutiram longamente se deviam me contar. Acabei ouvindo por acaso, escutando atrás da porta, um hábito que tinha desenvolvido em Presidente Prudente e que ainda não tinha conseguido abandonar completamente. Quando confrontei-o sobre o que tinha ouvido, mamãe me abraçou, lágrimas nos olhos. Ele não pode mais te machucar, minha filha, ela disse. Nunca mais. Não chorei. Não senti alívio, nem alegria, nem tristeza. Era como se a notícia fosse sobre um estranho, alguém que eu mal conhecia. Percebi que, em certo sentido, isso era verdade. O homem que me feriu tão profundamente não era realmente meu avô. Era um monstro que usava o rosto dele. O verdadeiro impacto da notícia veio mais lentamente nos dias e semanas seguintes. Percebi que já não precisava olhar por cima do ombro constantemente. Que não precisávamos mais manter nossa localização em segredo. Que o medo de que ele um dia pudesse sair da prisão e nos encontrar tinha finalmente se dissipado. Foi como se um peso enorme tivesse sido removido de nossos ombros. Nossa nova vida em Belém deixou de ser uma fuga e passou a ser simplesmente nossa vida. Em 1962, quando eu tinha 15 anos, papai foi promovido a gerente na empresa de importação e exportação. O aumento de salário permitiu que comprássemos uma casa própria, maior e mais arejada, perto do Bosque Rodrigues Alves. Mamãe conseguiu uma posição permanente como professora, e eu, para surpresa de todos, inclusive minha, me tornei uma das melhores alunas da minha turma. Olha só, papai comentou orgulhoso quando mostrei meu boletim cheio de notas altas. Quem diria, hein? Nossa filha, a intelectual da família. Na nova escola, fiz mais amizades. Comecei a participar do grupo de teatro, descobrindo que atuar, ser outra pessoa por algumas horas, tinha um efeito terapêutico curioso sobre mim.
No palco, deixava de ser Clotilde, a menina com um passado doloroso, e me tornava quem quer que o papel exigisse. Foi no teatro da escola que conheci Vicente aos 16 anos. Ele era 2 anos mais velho, estava no último ano e fazia o papel principal na peça em que eu tinha um papel secundário. Alto, de pele morena e olhos verdes impressionantes, herança de um avô português, ele explicou depois. Vicente foi meu primeiro amor verdadeiro. Nossa aproximação foi lenta. Diferente dos outros rapazes que conheci, Vicente nunca foi apressado ou insistente. Parecia entender intuitivamente meus limites, meus receios, embora eu nunca tivesse contado a ele sobre meu passado. Nosso primeiro beijo aconteceu após uma apresentação particularmente bem-sucedida da peça. Foi gentil, respeitoso e, pela primeira vez, não senti medo do toque de outra pessoa. Foi como se algo congelado dentro de mim começasse, finalmente, a derreter. Vicente e eu namoramos por quase 2 anos. Ele foi meu primeiro namorado, minha primeira experiência de amor romântico. Com ele, aprendi que intimidade física poderia ser bonita, respeitosa, baseada em consentimento e carinho mútuo. O oposto completo da violência que tinha marcado minha introdução à sexualidade. Eventualmente, Vicente ganhou uma bolsa para estudar engenharia no Rio de Janeiro. Nosso relacionamento não sobreviveu à distância, mas nos separamos com carinho e respeito. Ele seguiu seu caminho, e eu o meu, mas sempre serei grata pelo papel que ele desempenhou na minha jornada de cura. Em 1966, aos 19 anos, ingressei na Universidade Federal do Pará para estudar letras. Foi lá que conheci Roberto, um estudante de direito de olhos gentis e ideias apaixonadas sobre justiça social. Ele era de Santarém, filho de um comerciante e uma professora, e tinha vindo a Belém especificamente para estudar na universidade. Nossa amizade começou em um projeto conjunto entre os cursos de Letras e Direito, uma iniciativa para levar educação básica a comunidades ribeirinhas. Passávamos horas discutindo os materiais, planejando as aulas, ocasionalmente discutindo sobre abordagens pedagógicas. Era uma amizade baseada em respeito mútuo e interesses compartilhados. O namoro veio quase 1 ano depois, naturalmente, como se fosse o próximo passo lógico em uma relação que já era profunda e significativa. Com Roberto, finalmente encontrei a coragem de compartilhar toda a minha história. O abuso, a fuga, o recomeço em Belém. Foi a primeira pessoa fora do círculo familiar e terapêutico para quem contei tudo. Sua reação foi exatamente o que eu precisava, indignação pelo que tinha acontecido comigo, sem me tratar como uma vítima quebrada, compaixão sem pena e, acima de tudo, uma compreensão de que meu passado era parte de mim, mas não me definia. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele me disse após ouvir toda a história, segurando minhas mãos com firmeza. E eu te amo exatamente como você é, com todas as suas cicatrizes e toda a sua força. Nos casamos em 1970, quando eu tinha 23 anos e ele 25. Foi uma cerimônia pequena, mas alegre, na igreja de São João Batista, perto de nossa nova casa. Meus pais, visivelmente emocionados, me entregaram ao altar. Os dois juntos, uma quebra de tradição que fazia todo sentido para nossa família, que tinha sobrevivido unida ao pior dos pesadelos. Os anos seguintes trouxeram mais curas, mais alegrias, mais marcos de uma vida que, contra todas as probabilidades, tinha se tornado plena e significativa. Nosso primeiro filho, Paulo, nasceu em 1972. Mariana veio em 1975 e, finalmente, Lucas, em 1979. Ter filhos foi outra etapa importante na minha jornada de cura. Cada gravidez, cada parto, era uma forma de reclamar meu corpo, de afirmar que era meu. Não um objeto de violência, mas um recipiente de vida, de amor, de continuidade. Com cada filho, sentia-me mais conectada à minha própria humanidade, mais completa e íntegra. A maternidade também trouxe novos desafios e medos. Me peguei sendo superprotetora, especialmente com Mariana. O terror de que algo semelhante pudesse acontecer com minha filha às vezes me acordava à noite suando frio. Foi preciso muito trabalho interno e algumas sessões adicionais de terapia para encontrar o equilíbrio entre proteger meus filhos e permitir que vivessem suas próprias vidas,
livres do peso do meu trauma. Meus pais foram avós maravilhosos, presentes, amorosos, mas respeitando sempre nosso espaço como família. Papai se aposentou em 1980 e dedicou muito de seu tempo aos netos, ensinando-os a pescar, a consertar coisas, a apreciar os pequenos prazeres da vida. Mamãe continuou lecionando até 1985, quando também se aposentou e mergulhou de cabeça na vida de avó. A vida continuou seu curso, trazendo alegrias e tristezas, como acontece com todas as famílias. Perdi meu pai em 1990, de um ataque cardíaco repentino. O mesmo fim que tinha levado seu carrasco anos antes, uma ironia que não passou despercebida. Mamãe viveu mais, falecendo pacificamente em 2003, aos 84 anos, cercada de filhos, netos e até alguns bisnetos. Roberto e eu continuamos juntos, construindo uma vida que nunca imaginei ser possível nos dias escuros de 1958. Ele se tornou um advogado respeitado, especializando-se em direitos humanos e causas sociais. Eu me tornei professora universitária, compartilhando meu amor pela literatura com gerações de jovens. Nossos filhos cresceram, formaram suas próprias famílias. Paulo se tornou médico, Mariana seguiu meus passos e virou professora. Lucas escolheu a engenharia. Juntos, me deram 7 netos maravilhosos, que agora estão começando a me presentear com bisnetos. Hoje, aos 79 anos, olhando para trás nesta longa jornada, vejo claramente como o plano desesperado que meus pais conceberam naquela mesa de cozinha em 1959 mudou completamente o rumo das nossas vidas. Não apenas me afastando do perigo, mas abrindo caminhos que jamais teríamos trilhado se tivéssemos permanecido em Presidente Prudente. Aquela decisão de partir, de reconstruir tudo do zero, foi o ato mais corajoso e amoroso que meus pais poderiam ter feito por mim. Eles sacrificaram a segurança do conhecido, arriscaram tudo por um futuro incerto, apenas para me dar a chance de curar, de crescer, de viver sem a sombra constante do medo. A justiça oficial fez sua parte, condenou o monstro à prisão, onde eventualmente encontrou seu fim. Mas a verdadeira justiça, a que realmente importou para nossa família, foi a que construímos com nossas próprias mãos. A escolha deliberada de não permitir que aquela violência definisse o resto de nossas vidas, a recusa em ser para sempre vítimas, a determinação de construir algo belo a partir das ruínas. Se há uma lição que esta longa vida me ensinou, e que gostaria de compartilhar com vocês que me assistem, é que nosso poder de cura é muito maior do que imaginamos. Não importa quão profundas sejam as feridas, quão escura seja a noite. Sempre existe a possibilidade do amanhecer, sempre há um caminho para a reconstrução, para a redenção, para a alegria. Meus queridos que me assistiram até aqui, agradeço de coração por ouvirem esta velha contar sua história. Se minha jornada tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal. Cada inscrição me faz sentir que valeu a pena abrir meu coração, que minhas palavras podem talvez trazer conforto ou força para alguém que está passando por seu próprio vale de sombras. E se você quiser ouvir mais histórias de superação como a minha, entre no grupo de WhatsApp do canal. O link está na descrição. Lá compartilhamos diariamente relatos reais de outras vovós que, como eu, carregam histórias de dor, resistência e triunfo. Histórias que nos lembram que somos muito mais fortes do que imaginamos, que nossas cicatrizes, embora nunca desapareçam completamente, podem se tornar marcas de honra que contam não apenas o que sofremos, mas principalmente como sobrevivemos. Até o próximo vídeo, meus queridos. Que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês e que nunca percam a esperança, mesmo nas noites mais escuras. Esta vovó aqui é prova viva de que sempre, sempre há luz no fim do túnel.